dia, gente. Vamos dar continuidade. Eu acho que falta só uma questão, né, para a gente terminar a correção da atividade. Coloquem aí. A gente respondeu até a questão 12, não foi? Acho que sim. Faltou só responder a 13. Então, vamos lá. Em 2016, os termômetros da cidade de Goiânia, Goiás, indicaram 34,7 graus Celsius, maior temperatura registrada desde 1961. No ano de 1938, a cidade registrou 1,2 graus Celsius, a menor registrada na história da cidade. Determina a variação entre as temperaturas máxima e mínima em Fahrenheit registradas em Goiânia. Então, ele quer que a gente transforme em Fahrenheit, o 37,4. Não, a variação de temperatura que teve. Então, como que a gente faz para fazer? Qual é a fórmula? Deixa eu lembrar aqui. Estou esperando. C dividido por 5 igual a F menos 32 dividido por 9. Exatamente. Vou colocar aqui. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Só que observem, existe uma variação dessas temperaturas, então nós temos que subtrair. Quanto que é? 34,7 menos 1,2. Quais são os valores mesmo, professora? Oi? Quais são os valores mesmo? 34,7 e 1,2. 33,5. 33,5. Muito bem. Então, no lugar de C, eu vou colocar 33,5 sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Agora a gente faz meio pelos extremos. 5 vezes F, 5F, menos 5 vezes 32. Trinta e dois vezes 5, gente. 160. 160. 160 igual a 9 vezes 33,5. E aí dá quanto? Trinta e três vírgula cinco vezes 9, gente, dá 300. Fez não essa, Vitória? Vitória?
Deu 301,5. O que a gente faz agora? 5F é igual a 301,5. Está negativo, passa positivo, mais 160. 5F é igual a... Dá quanto essa soma? 301,5 mais 160, 461,5. Então, F é igual a 461,5 dividido por 5. Dá 92,3. Copiei. Gente, e se eu falar que está errado? De novo, Tem alternativa aqui. a gente cometeu o erro que eu cometi na outra questão. Nós temos que fazer a variação dos dois, transformar o 34,7 e 1,2 em Fahrenheit, fazer duas contas para depois fazer a subtração. E aqui eu fiz direto para dar o 33,5. Então, não copie, está errado. O que eu vou fazer? Eu vou fazer essa conta com o 34,7, depois essa conta com 1,2 e no final fazer a subtração entre as duas. Então, aqui vai ficar 34,7 sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Meu pelos extremos, 5F menos 160 é igual 9 vezes 34,7. 312,3. Então, 5F é igual a 312,3 mais 160. Quanto que dá essa soma? 312,3 mais 160. Dá 472,3. Exatamente. Então, F é igual a 472,3 dividido por 5. Dá quanto? 94,46. Aí eu vou fazer essa mesma continha com o 1,2. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. No lugar do C, agora eu coloco o 1,2. 1,2 sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. 5F menos 160 é igual a 9 vezes 1,2. 10
10,8. 5F é igual a 10,8 mais 160. 5F é igual... Quanto que é essa soma? 170,8. F é igual a 170,8 dividido por 5. 34,16. Pronto. Achamos os dois resultados. O que a gente faz agora? A subtração da maior temperatura com a menor temperatura, já que ele quer saber a variação entre elas. Então, 94,46 menos 34,16. Dá conta essa subtração? Dá 60,3, que é a letra B. Agora sim. Dá para ver, gente, o quadro todo, que foi o quadro todo da resposta. Agora dá. Copia. Pronto? Ainda não.
Deu tempo, né, gente? Eu copiei já. Todo mundo copiou? Eu também copiei já. Eu terminei. Pronto. Então agora vocês podem passar e virar a página para nós continuarmos o nosso assunto. Nós vamos falar agora sobre ondas. Quando a gente fala sobre ondas, qual é a primeira ideia que vem na mente de vocês? Sendo sincera, Oi? Hum. mar. Muito Primeira bem. coisa que veio na minha cabeça. Mais alguém? Micro-ondas. Micro-ondas. Deixa eu pensar. O que vocês mais associam quando vem à mente de vocês? A palavra Secador, chapinha. ondas. Né, professora? Hum? Secador, chapinha. Secador, chapinha. Mas eu acho que a maioria das pessoas, quando a gente fala em ondas, associa logo ao que a Camila falou. Associa logo ao mar, não é? À praia. Saudade da praia. Mas, quando a gente fala em ondas, não só existe esse tipo de onda. Existe também as ondas sonoras. Existem as ondas eletromagnéticas. Existem vários tipos de ondas. Aí a gente vai agora falar sobre elas. Capítulo 16. Todo mundo já está aí com ele? Sim, eu tô. Já. Observe aqui. Eu acho que todo mundo aqui já foi na praia, né? Né? Acho que Já. sim. E vocês já observaram de perto a formação de uma onda. Sim. Já. Vocês perceberam que as ondas, elas começam a se formar ou de manhãzinha ou à tardezinha? Sim. Por que que É. acontece isso? Vocês Não conseguem ter uma ideia, ter uma noção do que isso acontece? Por causa da temperatura ambiente. Não ouvi. Eu acho que é por causa da temperatura ambiente. É porque a maioria das ondas do mar, elas são formadas a partir do movimento dos ventos da superfície marítima. E quando que é? Em que horário que o vento está mais forte? É de manhãzinha e à Ele tá dizendo. Por isso que as ondas começam a se formar com maior amplitude nesses horários. Aí o vento, ele se choca com a água, provocando essas pequenas ondulações, que a gente conhece como ondas. Aí, quanto mais rápido estiver o vento, maior vai ser o quê? Vai ser a amplitude da onda, ou seja, mais alto ela vai atingir. Estão entendendo? Sim. Sim. Então, ó, ondulatória. Como as ondas se propagam? Então, olha, inicialmente vamos falar, o que é uma onda? Uma onda, ela é uma perturbação produzida em um ponto, que se propaga progressivamente a vários outros pontos. Eu acho aqui que todo mundo já brincou de jogar pedrinha no mar, ou pedrinha no rio, ou pedrinha na piscina. Já Ou em fizeram? alguém. Já. Eu nunca fiz isso, não. Não? Esse é de... Eu já. Não. Jogar Quem pedra já na água. quem já fez isso, percebeu que quando você jogou essa pedrinha, formou-se pequenas ondas, que elas vão se propagando por todos os lados, não ondas gigantes, como a gente associa na praia, mas pequenas perturbações para todos os Já. lados. Você jogou aquela pedrinha lá,
ela ficou num canto, mas ela começou a fazer perturbação por todos os lados. A água que estava parada, ela se agitou em todas as direções. Isso é uma onda. A onda ela é uma perturbação produzida por alguma coisa em um determinado ponto, que ela vai se propagar em diversos pontos. Aí ele diz, ó, quando alguém se refere ao termo onda, é bastante comum vir à nossa mente a ideia de mar, como a Camila falou, realmente. Eu acho que a primeira ideia que nos vem à mente é falar sobre mar. E não é de se estranhar, pois o movimento das ondas da praia já trazem um esboço do estudo da ondulatória. Mas é importante e ter em mente que não é só no mar que as ondas se manifestam. Aliás, elas estão presentes em absolutamente tudo o que nos rodeia. A luz do sol, por exemplo, chega até nós através de ondas eletromagnéticas. Quando assistimos à TV, falamos ao celular, usamos o forno de micro-ondas, ouvimos rádio, tudo que enxergamos e ouvimos se propaga em função de ondas dos mais diversos tipos e frequências. Ou seja, tudo que nos rodeia, se nós estamos aqui hoje falando através da internet, isso daqui também é um exemplo de ondas eletromagnéticas. Se não existisse a internet, nós estaríamos aqui falando um com o outro através das câmeras e vocês estariam aí tendo essas aulas? Não. Nós estaríamos totalmente comunicáveis, porque não teria som, não teria TV. Então, tudo que está à nossa volta são ondas. Mas nós vamos ver agora, nós vamos conseguir classificar essas ondas, porque nós temos ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Qual é a diferença entre elas? É que uma precisa de um meio para se propagar e a outra não. Elas se propagam no vácuo. Agora, antes disso, nós vamos falar sobre o movimento das ondas. Para se entender melhor o movimento das ondas, vamos imaginar. Aqui foi o que eu falei. Eu brincava quando eu ia para o rio de ficar jogando pedrinha, mas vocês disseram que não brincavam. Quando alguém atira uma pedra o mais próximo possível do meio dele, o que acontece? Vai ter essa perturbação. Observe, perceba aqui. A partir do ponto em que a pedra caiu, criou-se uma perturbação, ou seja, surgiram ondas concêntricas. O que são ondas concêntricas? São ondas que possuem o centro no mesmo ponto. Aqui é o pontinho, aí vai se formando outras a partir dele, mas em que sempre o centro dessas ondas, todas elas, vai ser o mesmo. Elas se espalham em todas as direções, ou seja, elas estão se propagando. O mesmo pode ser observado quando gotas de chuva caem em uma piscina. Já viram isso? É lindo quando está chovendo na piscina, porque aquela gotinha que cai, ela vai se propagando e fica uma gotinha imensa. Há a formação de círculos concêntricos a partir do ponto em que a gota caiu. Em ambos os exemplos dados, temos alguns termos a serem compreendidos. Aí vamos ver quais são eles. Grifem, viu, gente, essa parte. O que é a perturbação? Qual é o nome que ela recebe? Pulso. Ou seja, essas ondinhas que vão surgindo, essas perturbações que vão surgindo, é denominada de pulso. O movimento que esses pulsos originam é denominado onda. O ponto em que se origina o movimento denomina-se fonte. Por que brincar? Se você pode descontar a raiva. E o local onde você
jogou a pedrinha ou que caiu a água da chuva, é denominada o meio de propagação. Então, olha, nós temos o que aqui? 4 termos. Quais são eles? Pulso, onda, fonte e meio de propagação. Então, vou repetir o que é cada um deles. O que é o pulso? É a perturbação. São as ondinhas que foram geradas. Aí, o movimento dessas perturbações, desses pulsos, é denominado de onda. O ponto exato em que aconteceu essa perturbação é denominado de fonte. E o local onde gerou tudo isso é o meio de propagação. Até agora, gente, existe alguma dúvida? Por enquanto, não tive nenhum. Não. Os demais. Por enquanto, não tive nenhuma dúvida. Então, olha, eu não vou falar, eu só vou falar aqui um resumo sobre o que são ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Porque a gente vai falar sobre isso na próxima aula, porque não dá tempo agora. Então, ó, o que são ondas mecânicas? Elas são ondas que precisam de um meio para se propagar. Ou seja, nós só vamos ouvi-la se estiver um instrumento que a gente possa utilizar para ouvir. Como, por exemplo, um piano, qualquer instrumento musical. A gente só vai escutar se tiver alguém lá utilizando ele, não é? Se eu tiver um piano em casa e ninguém estiver usando, eu vou escutar alguma coisa? Não. Não. Não, né? Então, eu preciso utilizá-lo, eu preciso mexer nele para que as ondas se propaguem. A isso nós damos o nome de ondas mecânicas. Por quê? Porque ela precisa de um meio para se propagar. Já as ondas eletromagnéticas, elas não precisam de um meio para se propagar. Elas se propagam no vácuo. Então, isso fica para a nossa próxima aula. Bom dia, gente. E até a próxima. Professora. Oi. A senhora sabe explicar aquele negócio que a gente tá na praia, a gente tá no mar, que fica em pé e de repente